Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Crítica textual e cânon bíblico. O que uma coisa tem a ver com a outra e o que uma coisa discorda da outra. O que é cânon bíblico, gente? Cânon bíblico são os livros que foram escolhidos para fazer parte da nossa Bíblia. Então vamos lá. Cânon bíblico você vai estudar para definir se o Evangelho de Mateus é bíblico ou não. Se o Evangelho de Mateus é inspirado ou não. Isso é discussão de cânon bíblico, tá? Cânon bíblico trabalha com essa área da teologia, a área que trabalha com da bibliologia, né? Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, primeira epístola de Paulo, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, Apocalipse, Atos, as cartas aos Coríntios, todo o Novo Testamento, ele passa pela questão do cânon. E isso é cânon. Cânon estuda isso. Cânon se preocupa com isso. Ah, os livros do Antigo Testamento. Por que os protestantes não aceitam Primeira Macabeus? Por que não aceita Macabeus? Por que não aceita adição no livro de Esther? Por que não aceita adição no livro não aceita a adição no livro de Daniel, seguindo a Septuaginta? Ah, porque não aparece no hebraico, só está no grego, tem uma questão ali que discorda doutrinariamente. Então, cânon bíblico se preocupa com isso. Isto é cânon bíblico. Agora eu pergunto, cânon bíblico se preocupa se tal verso tem uma variante textual? Não, cânon bíblico não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o documento como um todo para ver se ele é válido ou não como Sagrada Escritura. E nisso, na questão de cânon, nós todos estamos fechados. Discordamos um pouco ali existe uma discordância dentro dos católicos, né, com relação aos católicos, mas as igrejas protestantes e católicas, elas concordam, há uma concordância no tocante ao cânon. Há uma pequena variação no tocante aos pseudegrifos, né? Ou os livros apócrifos, né? Que é Macabeus, e por aí vai. Então, nisso não há questionamento. Agora, qual que é a sua diferença com a relação da crítica textual? A crítica textual, ela vai pegar o livro de Mateus, por exemplo, e ela não vai discutir se o livro de Mateus faz parte ou não do cânon. Ela não vai fazer essa discussão. A crítica textual, ela vai analisar o Evangelho de Mateus e vai comparar os seus manuscritos. Então, a leitura que tiver lá, ela vai buscar qual leitura é mais correta para o Evangelho de Mateus. Mas ela não vai discutir se Mateus é canônico ou não. Ela vai discutir se os versos bíblicos constados ali são verdadeiros ou não. Quais estão em tal família manuscritológica, quais pais da igreja citaram tal leitura. Então você tem essa diferença de abordagem. Então, quando você vai falar de cânon bíblico, você tem que tomar um pouco de cuidado para não falar de crítica textual. E quando você falar de crítica textual, cuidado para não falar de cânon bíblico. Ah, Adolfo, mas eu li o livro do Wilbur Piquet e ele falou sobre o cânon bíblico. Beleza, mas você vai ver que ele vai tratar em capítulos separados. Ele não vai tratar do cânon bíblico dentro da crítica textual ali, misturando os assuntos. Não, são dois assuntos. É a mesma coisa que você querer misturar a torcida. Você está lá num jogo lá de São Paulo e Palmeiras, final de São Paulo e Palmeiras, e aí você quer misturar a torcida do Palmeiras com a torcida do Corinthians. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então você tem que ir lá, estão tudo no mesmo campo. Estão tudo no mesmo campo, estão tudo no mesmo estádio, mas eles têm que ser separadinhos para não dar treta, para não dar briga, entendeu? Para não dar confusão, entendeu? Fazem a mesma abordagem, jogam o mesmo jogo, mas vai dar problema se você misturar. Crítica textual e cânon bíblico é a mesma coisa. Alguns manuais de crítica textual que você for pegar, como o Wilbur Piquet, Pedro Apolinário, vai ter uma parte que eles vão trabalhar o cânon. Mas por quê? Porque você tem que saber qual livro é canônico para depois estudar ele e analisar as variantes textuais que ele tem dentro. Entendeu? Assim como é diferente da exegese, por exemplo. A exegese, como o professor Sabino explicou muito bem na live que ele fez comigo, né, que ele se propôs a vir aqui, ele falou, olha, exegese não pega o livro todo. Exegese, você pega uma passagem, uma perícope. A crítica textual não se preocupa em pegar perícopes e estudar perícopes. Ela estuda o livro como um todo. Então, vou fazer crítica textual do Evangelho de Mateus, por exemplo. Eu posso pegar uma passagem ali e analisar. Só que a crítica textual do Evangelho de Mateus vai ser pesquisada no livro todo. Então, quando você fala, eu vou fazer crítica textual, o certo é você pegar e analisar o manuscrito todo. Então, a crítica textual ela tem essa abrangência. Ela não está preocupada. Ah, mas o cara vai fazer exegese lá de Mateus capítulo 1. Aí, ele vai analisar as variantes textuais, vai fazer uma crítica textual mais resumida,
dentro do capítulo 1. Perfeito. Mas a crítica textual ela não está limitada a isso, ela está abrangente a tudo. E o cânon bíblico? Opa, peraí, o cânon bíblico. A carta de Hermas é canônica ou não? Aí você vai na discussão da história da igreja, dos pais da igreja, por que não foi aceito, por que foi aceito. E aí você entra em toda uma discussão diferente de analisar o manuscrito. O cânon bíblico nem analisa o manuscrito. Você tem lá o Evangelho de Mateus, ele discute. O Evangelho de Mateus faz parte do cânon ou não? Sim ou não? Sim. Ponto. Acabou a discussão do cânon. Opa, devemos aceitar o livro de... Cara, sempre estão falando do livro de Enoque. Vamos aceitar o livro de Enoque? Vamos. Por quê? Por causa disso, daquilo, outro, daquilo. Não vamos aceitar. Por causa disso, daquilo, outro. A crítica textual não faz isso. A crítica textual pega o livro de Enoque, pega o livro de Mateus e analisa os manuscritos que trouxeram ele até nós. Então você tem uma diferença substancial que fica clara. Fica claro. Ah, Adolfo, mas então o cânon bíblico e a crítica textual e a exegese é o mesmo tom de azul. Às vezes um é azul escuro, outro é azul celeste, outro azul água, né? Um azul bem clarinho, sabe? Um azul bem clarinho. O outro é um azul marinho, né? E o outro é um azul celeste. Então os três estão na mesma cor, mas são três tonalidades diferentes que você vai fazer pinturas excelentes se souber diferenciar. Então a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas, para não dar confusão, assim como os palmeirenses e corintianos. Um abraço aí aos corintianos que assistem esse vídeo, um abraço aí aos palmeirenses que assistem esse vídeo. E São Paulo, eu não assisto futebol, mas aos São Paulinos também. Né? Um abraço aí a todo mundo que gosta de futebol. E basicamente é isso. Então a gente tem que evitar, não misturar. Tem que tomar cuidado para não misturar. Porque se você mistura, você gera confusão na hora de fazer uma interpretação. Eu já vi vídeo de um amigo, teve um amigo, cara, que ele misturou, cara, crítica textual com questão de cânon bíblico, com questão de sinótico dos evangelhos. O cara misturou tudo assim, que eu falei, meu Deus do céu! Ele falou sobre uma passagem lá de Mateus. Eu falei, velho do céu, se eu seguir essa metodologia do jeito que ele está fazendo aí, cara, eu vou ter que jogar todo o Novo Testamento fora. Fora! Por quê? Porque ele misturou áreas que tem que ser tratadas diferente. Opa, vamos falar de variante textual? Vamos. Vamos falar de cânon bíblico? Vamos. Vamos falar de exegese? Vamos. Mas vamos tomar cuidado para não embolar tudo numa coisa só assim. Sabe? Não, dialogar de maneira muito incoerente, porque senão, meu irmão, você vai lascar com tudo. Entendeu? Vai lascar com tudo. Vai lascar e vai lascar feio. Entendeu? Basicamente, é isso aí. Tá? Eu vejo muita gente confundir as coisas. Né? Principalmente cânon bíblico e crítica textual. Mas é normal, é natural. Por quê? Cânon bíblico é um assunto mais falado dentro das igrejas, dentro da escola sabatina, dentro da escola bíblica e tal. Já a crítica textual ela não é tão comentada. Então ela passa a ser vista de maneira incompreendida. De maneira incompreendida. Simples assim. Crítica textual não discute se o Evangelho de Mateus é canônico ou não. Ela pega o Evangelho de Mateus e analisa. Crítica textual, ela analisa e aí eu estou saindo da crítica textual do Novo Testamento e ela vai lá para Homero. A gente pega os documentos existentes de Homero, da Ilíada, e analisa eles. E tenta estabelecer o mais próximo do que pode ser o original. É assim que funciona a crítica textual. Ela não se preocupa. Opa, Homero é canônico. Não. Tá lá. Se Homero foi canônico ou não, se foi Homero que escreveu ou não, se foram várias pessoas que escreveram ou não, aí já é uma preocupação das pessoas que vão trabalhar essa questão da crítica literária. Agora, estabelecimento do texto de Homero, aí a gente vai analisar diante da crítica textual. Alguns momentos elas podem dialogar entre si, mas você tem que tomar cuidado para não misturar os azuis, beleza? Quiser saber mais sobre crítica textual, eu tenho um curso sobre o assunto, tá? Meu telefone está na descrição. E se você acha relevante o meu trabalho aqui no YouTube, acha legal, gosta, e você quer ver, você quer me ajudar, se você tem interesse em me ajudar, minha conta está na descrição desse vídeo. E aí você pode estar doando R$10 mensais aí pelo menos, né? Eu agradeço a qualquer contribuição que você faça e tamo junto no campo de batalha, beleza? E lembra bem, não misture os assuntos.